Me ouve? Estou te ouvindo, Ione. Agora falta eu agora. Será que ela caiu? Ela está Não, com caiu. Vocês já estão no ar, só não tem imagem. Oi? Estão me ouvindo? Nós estamos te vendo, Heloísa. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Uhum. Eu não vi. Está me vendo? Tá? Eu não estou vendo vocês. Mas então, Ione, pode começar. Mas nós estamos no ar? Estamos no ar, Ione, pode começar. Estamos no ar. Olá, internautas. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos muito felizes em ter vocês conosco para mais uma palestra doutrinária à luz do Espiritismo. E agora é com muito prazer que nós apresentamos o nosso palestrante, Marcelo Rosa. Ele é trabalhador da nossa SEAC e também faz palestras em outras casas espíritas. E hoje ele vai desenvolver um tema cujo título é A Fé Raciocinada. Um momentinho, aquela fé raciocinada. Melhor, trabalhador vai desenvolver Desculpe, hoje deu problema técnico, a gente se atrapalhou, perdão. O tema é o tesouro da fé raciocinada. Antes de começar, gostaríamos de informar que a SEAC oferece estudos doutrinários, livraria, atendimento espiritual, passes, atendimento fraterno, farmácia homeopática para humanos e animais. Para maiores informações, por favor, consultem nosso site SEAC Poa, Facebook e Instagram. As nossas lives são gravadas e ficam disponibilizadas no Facebook. Agora, vamos fazer uma breve página evangélica para a nossa harmonização. Inspirados pelo tema, escolhemos o capítulo 9, A Fé Transporta a Montanha, nas instruções do Espírito. Vamos ler um pequeno trecho ditado por José Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1962. Então, ele nos fala assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? E assim, então, com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, mentalizemos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Senhor Jesus, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. Te passo a palavra, Marcelo. Obrigado, Ione. Deixa eu imediatamente já abrir aqui a apresentação.
Engule os slides, Marcelo, de novo. Isso. Deve estar abrindo. Muito bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. O tema da nossa reflexão de hoje nos leva a pensar um pouco sobre a fé, do significado profundo que ela encerra, mas não de uma fé qualquer, não daquela fé tradicional, não daquela fé milenar, caracterizada pelas crendices e superstições. Não aquela fé imposta de cima para baixo, de fora para dentro, do tacão dogmático, a fé da imposição, mas de uma fé estruturada, de uma fé amadurecida, de uma fé à luz da razão, do bom senso, a fé raciocinada, e que nos leva imediatamente a várias indagações. Afinal, como podemos definir o exercício da fé? Será que nós podemos desenvolver, ampliar os facultativos da fé? Como fazê-lo, então? Qual o caminho exatamente que devemos percorrer? O que devemos buscar? Quais são os nossos desafios? Será que a fé traz consequências? Como efetivamente alcançarmos o tesouro da fé raciocinada? Pensando um pouco sobre tudo isso e em busca destas respostas, Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, não por acaso, ele vai dedicar todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo para nos falar a esse respeito. A fé transporta montanhas, disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo. E logo no início, o codificador vai selecionar uma passagem de Mateus, capítulo 17, muito conhecida, mas nem sempre compreendida. Um homem aproxima-se de Jesus e lhe diz: Mestre, Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é lunático, está profundamente perturbado. Ora atira-se no fogo, ora atira-se na água, não tem controle sobre si mesmo. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus, tomado de compaixão, disse: Trazei-me aqui esse menino. E diante do jovem perturbado, impondo as mãos, imediatamente expulsou o demônio, o espírito perturbador que ali estava, e o jovem recuperou finalmente a sua saúde. Ora, diante do fato inusitado, mais tarde, na intimidade, os discípulos aproximaram-se e perguntaram: Senhor, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio, como eles haviam feito em inúmeras outras oportunidades? E respondendo a eles, respondeu a nós Jesus, dizendo: Foi por causa da vossa incredulidade. Foi por causa da vossa fé ainda vacilante. Uma fé que ainda não conseguiu se estabelecer. Uma fé que às vezes mais duvida do que efetivamente acredita. E para que não esquecêssemos essa lição, ele vai nos trazer uma metáfora, dizendo: em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor que nós conhecemos na natureza, quase invisível, e dissesseis a esta montanha: transporta-te daí para ali, ela imediatamente se transportaria, e nada, absolutamente nada, vos seria impossível. A fé transporta montanhas. Jesus e suas palavras. E o que significa exatamente essa passagem? Vejam, ela é riquíssima de símbolos e de ensinamentos. Jesus começa comparando a fé
a verdadeira fé, a um minúsculo grão de mostarda, querendo deixar claro que, de maneira nenhuma, a fé pode ser medida de uma maneira quantitativa, e sim de uma maneira qualitativa. Ou seja, não é aquilo que nós exteriorizamos, às vezes na aparência da nossa liturgia, de uma credulidade que é muito mais uma formalidade. Não podemos aferir a dimensão da nossa fé, por exemplo, pela nossa frequentação de um determinado templo religioso de nossa preferência, até mesmo a casa espírita. Não podemos medir a fé pelo número de passes que nós tomamos, ou mesmo pelo número de obras que nós já lemos. Porque a fé, ela deve ser construída não de fora para dentro, mas de dentro para fora, começando no ádito do nosso coração. É uma fé que deve emergir do nosso próprio caráter. Depois ele diz: esta fé é capaz de transportar montanhas. Mas de que montanhas exatamente está falando o Senhor? Não dos rochedos de calcário, não as pedras físicas imponentes, mas de montanhas, às vezes invisíveis, mas infinitamente maiores. As montanhas interiores, aquelas que ainda trazemos dentro de nós mesmos, e às vezes são verdadeiras cordilheiras. Parecem inexpugnáveis, parecem invencíveis, mas ele diz que elas podem ser removidas. Como, por exemplo, se tivermos esta fé, podemos transportar a montanha dos meus conflitos, dos meus traumas, do meu medo, de tudo aquilo que parece comprometer a minha própria felicidade. Ela pode fazer mais. Ela pode remover igualmente a montanha do nosso desalento, da minha desesperança, da minha depressão, que parece paralisar a tantos corações. A fé vai além. Ela pode transportar os meus vícios, todos eles, não apenas os vícios hebdomadários, mas especialmente os vícios comportamentais, ainda que arraigados em profundidade, ainda que eles estejam comparecendo já há várias reencarnações, porque ela pode transportar também as nossas paixões, as paixões dissolventes, removendo, portanto, a montanha das nossas ilusões, a montanha das nossas perturbações. E, claro, quando tudo isso desaparece do nosso horizonte, a nossa caminhada, a caminhada da vida fica muito mais fácil, fica muito mais leve, o nosso passo fica mais seguro e podemos alcançar expressões nunca antes imaginadas. Joana de Ângeles, a nobre benfeitora espiritual, ao longo de toda a sua série psicológica, vai nos fazer inúmeras reflexões sobre a fé. Analisando exatamente esta passagem na obra Plenitude, a fé remove montanhas. Ela vai caracterizá-la dizendo: a fé é a canalização, o direcionamento de todas as nossas possibilidades psíquicas, aquelas conhecidas e especialmente as desconhecidas, as adormecidas. Fala, portanto, do conteúdo que nós temos já na nossa consciência objetiva, sim, mas especialmente da consciência subjetiva. Arquivos inusitados e, no entanto, extraordinários, alterando a ação das forças habituais. Não exatamente das forças físicas, embora também elas sejam dinamizadas, mas as forças da alma, as potências da alma. Então, ela está dizendo que, através do veículo da fé,
nós podemos iluminar e ampliar a expressão da nossa inteligência, clarificando os nossos pensamentos. Mas não apenas a inteligência, intelecto, racional, importante, mas não suficiente. Ela é capaz também de ampliar a expressão da minha inteligência emocional, amadurecendo emocionalmente e educando os nossos sentimentos. Ela é capaz de alcançar a nossa inteligência espiritual, ampliando, elevando o nosso nível consciencial, estabelecendo um novo padrão vibratório. Ela pode alcançar a potência do meu trabalho, da minha capacidade de fazer coisas úteis, em benefício da coletividade, alcançando aqueles que estão em meu derredor, não por acaso, mas alcançando e favorecendo, inclusive, a nós mesmos, no trabalho da autotransformação. E vai além, porque vai alcançar também a potência da nossa vontade, a potência maior, a inteligência volitiva, de não apenas querer e fazer, mas permanecer na ação até o fim. Por isso, diz ela, quando ela se apresenta, ela nos estimula à ação e vibra interiormente, porque é esse movimento de introspecção, de interiorização, de assimilação de determinados conteúdos que efetivamente, em nos alcançando, nos iluminam, engrandecendo as expressões de que somos portadores. De maneira nenhuma podemos dizer que a fé, ela se compatibiliza com a ociosidade, com a indiferença. A fé, portanto, é um verdadeiro antídoto ao nosso vitimismo, aquele desalento, aquela apatia diante de determinados convites da vida. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, eu não tenho condições. Eu não posso ajudar. Não há nada que eu possa fazer. Ah, mas isso não é problema meu. Todas estas frases articuladas já por força do hábito vão como que se diluindo. Elas vão como que se descontinuando, porque a fé nos convida ao protagonismo. Ela incita em cada um aquilo que temos de melhor, revelando, sim, as nossas inúmeras potencialidades, que não podem ser desconsideradas, que precisam ser exercitadas para serem vitalizadas e assim multiplicarem-se. Por isso ela diz, gerando energias que vão vitalizar toda a maquinaria pela qual se movimenta. De novo, não apenas a maquinaria física, embora a fé possa estimular a própria imunoglobulina e outros agentes nucleares do corpo somático, mas estamos falando especialmente do nosso perispírito, do nosso modelo organizador biológico e, em especial, o nosso corpo mental, a casa mental. Ou seja, iluminando os pensamentos, clarificando as nossas ideias e, finalmente, apacentando na brandura os nossos corações. Ora, apenas por isso já podemos ter uma ideia de que a fé carrega energias que de maneira nenhuma podemos desconsiderar no carreiro da vida física. Já na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai dizer: a fé se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Esta confiança, no entanto, tem diferentes gradientes, diferentes nuances. Porque existem aqueles que têm a confiança apenas no terra a terra. Quantos de nós temos a confiança apenas nas expressões econômicas, nos valores amoedados, no poder do ouro e da prata, da riqueza econômica, da sua expressão, colocando a sua fé, portanto, em mamon, em tudo aquilo que fala do dinheiro. Outros colocam a sua confiança apenas nas sensações da matéria,
naquilo que impressiona os 5 sentidos. Então, a sua fé está nos vícios, está nos prazeres, está nas paixões. Como se a Terra fosse uma espécie de parque de diversões, uma colônia de férias, onde estamos aqui apenas para curtir, apenas para aproveitar. Outros vão além, colocam a sua confiança apenas no aqui e agora. A visão imediatista da vida, a visão de curtíssimo prazo. Costumam dizer, a vida é curta, eu não posso esperar, eu preciso aproveitar, preciso me repatriar nas sensações, nos vícios, até a exaustão. E assim fazem até a sua completa aniquilação. Mas existem outros que colocam a sua fé, a sua confiança num nível infinitamente mais alto. A confiança em Deus, nosso Pai, no Supremo Criador primordial, no extraordinário Autor da vida e das nossas vidas, no infinito Pai de tudo e de todos. E através dessa confiança compreendem que nada, absolutamente nada, se nos acontece por acaso. Que o acaso não preside a vontade de Deus. E que o amor imarcessível do Criador nos acompanha a par e passo, onde quer que nos encontremos. Por isso, diz a benfeitora, podemos classificar a fé em 2 tipos distintos, a fé natural e a fé adquirida. E o que seriam essas expressões? Ela vai dizer, a fé natural é aquela fé imanente e inerente de cada um e de todos nós. É aquela fé milenar, a fé ancestral. A fé espontânea, simples, que não exige a elaboração de raciocínios, o desenvolvimento de pensamentos. É a fé que não se questiona, apenas aceita-se e ponto final. E que pode levar, às vezes, a simplificações perigosas, pode nos levar, às vezes, a fantasias, a pensamentos mágicos, como vamos ver na sequência. Mas existe a fé adquirida. A fé adquirida, ela precisa ser consubstanciada. Ela precisa ser trabalhada, construída, esculpida degrau a degrau, pensamento a pensamento, sentimento a sentimento. É um projeto para várias e várias encarnações e que, no entanto, tem caráter de urgência. É uma fé que vai se pautar na nossa própria curva de experiência da vida, na observação de fatos e dados, porque vai envolver a nossa lógica, o meu raciocínio, a minha capacidade de fazer ilações. Por isso ela diz, a fé deve então apoiar-se especificamente na razão, no bom senso, no espírito crítico, nessa capacidade de reunir informações e concatenar pensamentos, trabalhando os conhecimentos adquiridos, e que deve estar sempre perquirindo, diz a benfeitora, ou seja, fazendo indagações. Que, aliás, é exatamente a técnica recomendada para que a gente possa alcançar o conhecimento de si mesmo, a chave do progresso moral, né? A maiêutica socrática, estar sempre fazendo perguntas. Por que eu estou triste? Por que eu fiquei tão magoado? Por que eu estou ressentido? Por que eu estou confuso? Por que eu não consigo estabelecer relações com aquela pessoa? Para que essas inquirições possam alcançar uma dimensão maior. Refletindo também sobre o significado da vida. Por que a Terra apresenta tantas desigualdades econômico-sociais? Por que observamos aparentemente tantas injustiças? Por que algumas pessoas nascem com tantas facilidades e outros com tantas dificuldades? E assim por diante. Para que ela possa nos auxiliar no estabelecimento dessas diretrizes comportamentais. Para que a gente não fique numa fé ainda cega, naquela fé ainda tíbia, aquela fé desestruturada,
que pode nos levar, como ela diz, ao delírio do absurdo, o pensamento mágico, ou a ingenuidade do período infantil, aquelas crendices, aqueles que se caracterizam por serem mais crentes do que crédulos. Quantas pessoas imaginam que basta uma determinada liturgia religiosa para serem salvos? Imaginam que basta a frequentação de um determinado templo religioso e já estarão abençoados por toda a eternidade. Outros imaginam que basta tomar água fluidificada ou fazer o evangelho no lar e terão o passaporte para uma colônia espiritual. É necessário que esse pensamento, que nos fala de milênios de uma fé dogmática, seja diluído pela imposição da razão, pela estruturação do nosso pensamento. Isso nos leva a uma questão fundamental. Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, na sua obra Palavras de Vida Eterna, ele vai começar lembrando a segunda epístola do apóstolo Tiago, em que ele traz uma reflexão desconcertante. Tiago diz: crês que há um só Deus e fazes bem, fazes muito bem, em acreditar no Pai Criador primordial. Mas os demônios também o creem e estremecem. E o que significa isso? Quando nós estamos lendo um texto filosófico e aparece o mas, a gente para e se assusta, porque a ideia vai mudar radicalmente. Crês que há um só Deus e fazes bem e ficamos felizes. Mas os demônios, os espíritos perturbados, os perturbadores, os espíritos perversos, aqueles que ainda permanecem se homiziando nas regiões dolorosas do mundo espiritual inferior, também o creem e estremecem. Então, Emmanuel vai dizer que não basta crer, porque os espíritos que estão nesse estágio de perturbação no mundo inferior espiritual, também eles já compreenderam, pela força da observação, que a vida continua. Também eles compreenderam que são espíritos imortais. Também eles compreenderam as relações do mundo físico com o mundo espiritual. E compreenderam, claro, que há um Criador primordial para todos nós, para todos os espíritos. E mesmo assim, não se transformaram. Mesmo assim, permanecem calcificados em determinadas viciações ou em determinadas paixões anestesiantes. Alguns se encontram enredados no ódio, na raiva, em profundos ressentimentos. Outros permanecem prisioneiros de determinados preconceitos, com uma visão de agressividade, de violência, às vezes por séculos e séculos, embora tenham todas estas convicções. Então, Emmanuel diz: o que importa considerar é o que estamos fazendo da nossa fé. Ou seja, quais são as construções do móvel da fé que nós dizemos sustentar. O que a fé está produzindo em nossa vida de relação, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, mas especialmente em nossas ações. Isso nos leva a um outro pensamento de Joana de Ângeles na obra Convites da Vida. Porque ela vai nos dizer que a fim de nós termos sucesso no nosso projeto reencarnatório, considerando a natureza do nosso planeta, cercado ainda de surpresas nem sempre agradáveis, tantos conflitos, traumas, tantas provocações e agressões, tantas incompreensões, tantos desaires. Se nós não tivermos a fé, nós não conseguiremos manter o equilíbrio, a harmonia interior. Seremos levados de roldão, seremos levados nesse pensamento de manada, como se diz, repetindo determinados comportamentos equivocados e anestesiando a nossa própria consciência. A fé inata, aquela fé ancestral, aquela fé simples, a fé inicial, por assim dizer, devemos somar
a reflexão e a prece. O exercício oracional. Isso é fundamental, considerando que nós ainda estamos elaborando o nosso raciocínio. Estamos ainda estruturando esta fé superior, para que nós tenhamos sempre a contribuição dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos guias, do anjo da guarda, para que ele possa nos intuir, para que ele possa nos orientar, inspirando-nos para adquirir esta confiança que nós ainda não consolidamos. Às vezes, as sementes precisam de tempo para poderem florescer. Assim também o império da razão. Não podemos esquecer que nós já tivemos multifárias existências na Terra, envolvidos, mergulhados, anestesiados naquela fé dogmática, naquela fé simplista, naquela fé ingênua, que nós, de alguma maneira, construímos em torno dela uma zona de conforto. Ela precisa agora ser, a pouco e pouco, desconstruída. Precisamos de flexibilidade mental para descalcificar aqueles conceitos e colocar no seu lugar conceitos mais maduros, difíceis, porque envolvem o nosso protagonismo, a minha ação, mas necessários para o nosso desenvolvimento. Por isso que ela diz, se não tivermos esta fé, não poderemos superar as forças que ainda comparecem no proscênio da terra. As mágoas, os desaires e até mesmo a morte de um ente querido, por exemplo. Somente esta fé, esta confiança de que a vida continua, de que nós não somos apenas um punhado de ossos e de músculos, não somos apenas um punhado de carne, que somos um espírito transcendental à matéria, e de que os corações que se amam jamais ficarão permanentemente separados ou isolados, porque o liame do amor é indestrutível. Para que esta confiança se cristalize, a fé precisa ser estruturada. Isso nos leva novamente ao capítulo 19, a fé transporta montanhas. Kardec diz claramente, a fé necessita de uma base, de um pilotis, de um ponto de apoio fundamental. E essa pedra fundamental é a nossa inteligência, uma inteligência lúcida daquilo em que se deve crer. E para crer, ele observa, não basta ver. E nós acrescentamos, não basta ouvir, não basta tocar, é necessário compreender. Vejam, ainda que alguém estivesse diante de um fenômeno de materialização de espíritos, ainda que ele pudesse ouvir, ver o espírito, se comunicar, tocar, apertar a sua mão, se ele não compreende a natureza do fenômeno, ele vai dizer, eu não acredito, porque eu sei que isso é impossível. Por isso, diz Kardec, a fé raciocinada precisa se apoiar nos fatos e na lógica. E voltamos a dizer, não basta crer. Porque tudo aquilo que a gente crê hoje com facilidade, amanhã a gente deixa de crer com mais facilidade ainda. Vejam, hoje eu creio em Deus. Ah, mas hoje eu creio nos espíritos imortais. Não, hoje eu creio na lei de amor, eu creio sim nos benfeitores espirituais. Mas acontece que hoje está tudo bem, obrigado. Hoje eu estou com saúde. Ah, hoje eu estou no seio da família amada. Ah, hoje eu estou com uma condição econômico-social favorável. Hoje está tudo bem. Mas amanhã eu não posso prever, eu não posso imaginar. E as surpresas nem sempre agradáveis da vida, às vezes nos alcançam ad nutum, e às vezes de maneira coletiva. As doenças, a enfermidade, um diagnóstico difícil, a morte de um ente querido, o desemprego, a ingratidão, a traição e tantos outros fatos que nos surpreendem. E nós deixamos de crer. Onde estão os benfeitores que não me auxiliam? Onde está Deus que permite essa injustiça? Porque a minha era uma crença superficial.
não tinha base. É como aquela casa construída sobre a areia. Quando sopraram os ventos, quando caiu a chuva, levou tudo de roldão. Por isso dizemos, não basta crer, é necessário saber. Não basta crer em Deus, é necessário saber que Deus existe. Mas é necessário também saber por que eu sei que Deus existe. Não basta crer nos espíritos imortais. É necessário saber que os espíritos imortais existem e saber por que eu sei que eles existem. Vejam, ninguém diz, eu creio que eu leio. Ao contrário, as pessoas dizem, eu sei ler. Porque aquele que sabe ler, sempre vai ler, mesmo quando ele não quer. Ele pega o jornal nas mãos e vê uma notícia desagradável, que, aliás, é o que mais tem nos jornais. E ele vê aquela manchete e diz, eu não vou ler. Mas ao colocar os olhos, ele descobre que já leu. Porque aquele que lê, sempre vai ler, independente se a notícia é boa ou se a notícia é ruim. Assim deve ser a nossa fé, a certeza inabalável. Por isso, Kardec nos traz a máxima. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz a doutrina espírita. Aquela que pode encarar, por exemplo, todo o desenvolvimento do pensamento humano, das ciências naturais, das ciências psicológicas, como tem feito a doutrina espírita desde meados do século XIX. Quanto cabedal de progresso científico e tecnológico a humanidade acumulou nesses últimos séculos. E, no entanto, a doutrina espírita comparece a par e passo à frente de tudo isso. Porque estruturada exatamente na lógica e na razão, nas informações, no conhecimento. Por isso que o conhecimento espírita que nós tínhamos no século XIX foi ampliado no século XX. Como, por exemplo, basta citar a coleção Nosso Lar, do espírito André Luiz, revelando agora com mais detalhes, com mais informações, as colônias espirituais e as relações entre encarnados e desencarnados. A coleção Obsessão e Desobsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, fazendo-nos compreender melhor a influência que os espíritos exercem em nossas vidas. A série psicológica de Joana de Ângeles e tantas outras revelações do século XX. E assim progressivamente, para que nós possamos ir apreendendo essas novas informações na medida em que vamos aumentando a nossa própria consciência. E como seria a expressão da fé inabalável na sua máxima magnitude? Joana de Ângeles nos diz, a fé em Jesus era a certeza do seu próprio poder, da sua extraordinária energia, da sua extraordinária fé, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário. Porque após atender às multidões, que invariavelmente o buscavam, de sol a sol, ele se afastava. E, no contato direto com a natureza, estabelecia o solilóquio com o Altíssimo para refazer as suas próprias energias. Porque guardava essa perfeita sintonia com Deus. Ele próprio o declarou em João capítulo 10. Eu e o Pai somos um só. Não no sentido da perda da sua individualidade, mas da total comunhão, da estreita sintonia psíquica, vibratória que havia entre ele e o próprio psiquismo divino. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Espírito mais perfeito, mais puro, que os humanos caminhos jamais conhecemos, ele tinha essa total identificação. Equivale dizer que todas as suas palavras, todas as suas ações, todo o seu psiquismo estava intimamente ligado com a própria vontade de Deus. Por isso ele sabia com antecipação dos resultados que seriam colhidos,
a certeza inabalável. O resultado era imediato. Senhor, se tu queres, eu posso ficar curado. Eu quero. E a pessoa recuperava a saúde instantaneamente. Às vezes bastava tocar nas suas vestes. Era esta total sintonia. Mas esse exemplo da fé na sua máxima expressão nos traz um outro ensinamento, que é exatamente as consequências de desenvolver esta fé. Como já falamos antes, a fé precisa se consubstanciar em ações. Jesus estava sempre exteriorizando esse veículo da fé, atendendo exatamente às nossas necessidades, curando os enfermos do corpo e do espírito que somos. Por isso, diz Joana de Ângeles em Leis Morais da Vida, permitir-se a fé, aceitar, guardar, acolher a fé é um ato de coragem. É um ato de muita coragem no mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque, por exemplo, para abandonar vícios e imperfeições morais, é necessário uma atitude estoica, corajosa perante a vida. Vejam, estamos num planeta de provas e expiações, amplamente dominado pelos vícios em relação às virtudes, totalmente dominado ainda pelo império do egocentrismo, da egolatria, do egoísmo sobre a caridade. Ora, lutar para vencer um determinado vício qualquer que seja, de maneira geral, não receberá o aplauso, não receberá o incentivo daqueles que estão à nossa volta, porque a maioria está mergulhada exatamente naquele vício. Ah, mas o que é isso? Vamos beber um pouquinho? Estamos todos comemorando, mas eu não bebo. Não, mas onde é que já se viu? Aqui estamos no happy hour, estamos todos bebendo, isso não vai te fazer mal. Mas eu não bebo. Não, mas agora vamos fazer um joguinho, vamos fazer uma aposta, vamos fazer aqui uma aposta conjunta, mas eu não jogo. Não, mas depois você vai ficar sozinho no escritório, que nós vamos ganhar, e você vai ficar sozinho, mas eu não jogo. Na melhor das hipóteses, você será rotulado de fanático, de uma pessoa estranha, porque realmente aquele que luta por alcançar uma determinada virtude é estranho para aqueles que permanecem se repotriando nos vícios. Assim todos os demais, superar impedimentos da nossa própria leviandade. Às vezes são determinados deslizes, determinadas leviandades, determinadas licenças morais, que pode ser um determinado conflito, um preconceito, um pensamento equivocado, que de repente ninguém sabe, ninguém desconfia, mas eu sei. É um esforço hercúleo da nossa elevação. Facultar-se ainda a consciência do dever. Diz o Evangelho, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e depois para com Deus. Hoje vivemos num mundo em que todo mundo se arvora de direitos. Todos querem direitos sobre tudo e sobre todos. Mas esse direito que não tem limites é comparável àquela liberdade que não tem responsabilidade. É apenas uma libertinagem. Não podemos esquecer dos nossos deveres, que não podem ser terceirizados, como os deveres dos pais em relação aos filhos na educação moral, na exemplificação do dia a dia, que não pode ser terceirizado para ninguém. O dever dos filhos em relação aos pais da piedade filial, do acolhimento, do acompanhamento, especialmente quando mais fragilizados, que também não pode ser terceirizado. Os nossos deveres na constelação familiar, na sociedade em geral, na seara espírita, porque eles nos levam à maioridade espiritual. Portanto, ela diz, o ato de crer implica inevitavelmente no dever de transformar-se. Não apenas de autoconhecer-se, de autocontrolar-se, mas a autotransformação moral. Transformando esses vícios, essas montanhas, em virtudes. Transformando o império do ego no império do nós.
transformando a visão de competição contra tudo e contra todos numa visão de cooperação fraternal, em busca da edificação interior. Isso nos faz lembrar que em João capítulo 8 disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é ainda o nosso grande desafio. Ainda hoje, em pleno século XXI, quantas pessoas ainda acreditam que o grande conflito da humanidade é a luta entre o bem e o mal? Mas essa nunca foi o conflito, porque quando nós lutamos contra o mal, inevitavelmente nos tornamos igualmente maus. Não, o grande desafio sempre foi o conflito entre a ignorância e a verdade. Porque a verdade é capaz de nos libertar exatamente das crendices e das nossas fantasias. A verdade é capaz de me libertar do pensamento mágico. Ela é capaz de me libertar de determinadas simplificações. É capaz de me libertar do império do ego, de que eu sou o dono da verdade, me libertando de preconceitos, de conflitos e mágoas de que tanto necessitamos. Isso nos leva imediatamente ao célebre capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Não é por outro motivo que na primeira mensagem do Espírito de Verdade ele nos diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Lembrando o que nos dissera antes nosso Senhor Jesus Cristo, a lei de amor. Amar a Deus, nosso Pai, acima de todas as coisas. Mas amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso espírito. Ou seja, amar a Deus em totum, em plenitude. E amar o próximo, porém de maneira análoga a que nós amamos a nós mesmos. O que é um convite inequívoco para o alto amor, para o nosso alto respeito. Mas depois ele surpreende e acrescenta: instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. E esse é um fato novo. Isso é algo que Jesus não houvera dito antes. Vejam, o Espírito de Verdade está elevando a instrução ao nível da lei de amor. Mas de qual instrução exatamente ele está falando? Não é da instrução técnico-profissional, tão importante, mas não suficiente. Ele está falando da nossa instrução ético-moral. Lembrando que no século XIX, instrução tinha o significado de educação. Portanto, da nossa educação moral. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, na mensagem seguinte ele é mais claro e diz: instruí-vos na preciosa doutrina, na doutrina dos espíritos, na terceira revelação, porque ela dissipa o erro das revoltas humanas. Ela me faz entender que nada acontece por acaso, que não existem injustiçados na Terra, é apenas a lei de ação e reação. A revolta da nossa inconformação, da nossa incredulidade, e vos mostra ainda o sublime objetivo da aprovação humana, de que nós não estamos aqui na Terra para ser castigados ou punidos e muito menos perseguidos. Estamos aqui no educandário da Terra para aprender. Estamos aqui matriculados para aprender a amar um pouco mais. Aprender a amar um pouco mais aqueles que estão à minha volta e a mim mesmo. Estamos aqui na Terra para curar o nosso coração, amadurecendo emocionalmente, educando os nossos sentimentos. Esta a instrução que precisamos buscar. Isso nos leva à questão 627 do Livro dos Espíritos. Oportunamente indagou o codificador: ora, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, a lei de amor, qual a utilidade então do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, será que não é uma redundância? Será que não é uma perda de tempo? Não seria suficiente nós mergulharmos no Evangelho? E os benfeitores dizem: Jesus, ao seu tempo, utilizava-se de recursos
compatíveis com o estágio da civilização humana. Usava uma linguagem figurada, especialmente a figura das parábolas, utilizando-se de elementos muito simples da natureza e conhecidos de todo: a figueira que secou, a pérola, a rede de pesca, a montanha, para que aquelas imagens ficassem gravadas profundamente no psiquismo. Porque uma parábola, ela tem a característica de ser adimensional e atemporal. Ela está sempre atualizada no tempo e no espaço. Mas agora, eles dizem, é necessário que a verdade se torne inteligível, compreensível para todos, sem exceção. De novo, lembramos de Jesus: a verdade vos libertará. É necessário que aquelas leis que Jesus apresentou sejam novamente explicadas e desenvolvidas. Porque ainda hoje, em pleno século XXI, apesar de todo o cabedal de ciência e tecnologia que nós já acumulamos, ainda permanecemos na noite moral dos espíritos. Ainda permanecemos na descrença. Ainda permanecemos na ignorância da nossa própria natureza. Quão poucos compreendem, e ainda menos aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus. Então, eles dizem, esta é a nossa missão. Qual a missão? Abrir os olhos e os ouvidos a todos. Ou seja, abrir a minha casa mental. Abrir os meus pensamentos que estavam hermeticamente enclausurados naquela noite medieval do tacão dogmático, das crenças e crendices, confundindo orgulhosos, desmascarando os hipócritas. O ensino dos espíritos precisa ser claro e objetivo, não mais usando as alegorias das parábolas, mas uma linguagem que fale diretamente à nossa inteligência, uma linguagem concisa, uma linguagem objetiva, como estamos fazendo aqui, para que todos possam julgar e apreciar com a razão, para que não haja falsas interpretações, para que o Evangelho não seja interpretado como foi ao longo dos últimos milênios, conforme as minhas preferências, o meu gosto pessoal, as minhas paixões, as minhas alucinações. Não, que todos possamos finalmente compreender e praticar o significado profundo da lei de amor e de caridade. Então, sim, é necessário a terceira revelação. É necessário, sim, mergulharmos no estudo da doutrina divinal. Isso nos leva a Allan Kardec. No capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, o método de ensino kardeciano. O próprio codificador nos informa dizendo que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. A ciência que vai revelar o mundo espiritual, as suas relações com os homens, a sua influência, a sua comunicabilidade e as suas leis, revelando, portanto, a nossa própria natureza. É também uma filosofia, porque vai nos apresentar um campo em que finalmente serão recolhidas as respostas dos grandes enigmas da humanidade de todos os tempos. Quem somos nós? Da onde viemos? Para onde nós iremos? Qual o significado da existência planetária? E esse cabedal de ciência e de filosofia acarreta consequências ético-morais, imprimindo o conceito da verdadeira religião. Não daquela religião do igrejismo, da liturgia, das crendices, mas da profunda e visceral ligação da criatura com o Criador. Ora, aquele que seriamente queira conhecê-lo, compreendê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Estudo sério significa um estudo aprofundado, um estudo permanente, um estudo metódico, dando-se conta da própria ignorância, dando-se conta das nossas próprias necessidades, dando-se conta das lições que a vida nos apresenta diariamente e que às vezes não conseguimos vencer. Não conseguimos superar, ou pelo menos não temos aquele resultado que gostaríamos de ter. Então voltamos ao estudo, voltamos a refletir para que aquelas lições possam finalmente ser introjetadas.
para que elas possam imantar o nosso psiquismo de uma maneira inquebrantável. Aquela fé inabalável. Não pode ser aprendido a brincar de maneira superficial, senão nós vamos produzir os chamados espíritas exaltados, como ele vai dizer nesse capítulo. Aqueles que têm um conhecimento superficial e às vezes confundem profundamente os conceitos básicos. Isso nos leva a duas perguntas. Porque o estudo, ele exige de nós estabelecer uma determinada prática, uma determinada rotina. A rotina do estudo diária e permanentemente, o hábito das leituras edificante, criando esse condicionamento mental. Mas é claro que nós não podemos prescindir também do próprio estudo sistematizado, que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece de maneira extraordinária. Através de um estudo coletivo, onde nós podemos compartilhar exatamente a curva de experiência, as nossas impressões, e através de uma metodologia, de uma organização, de um planejamento, podemos aprofundar o estudo de determinadas questões, fortalecendo a nossa fé. Mas será que a gente tem estudado o suficiente? No Evangelho está escrito: o Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, tirando todas as minhas dúvidas. A chave é um instrumento que nos dá acesso a algo que, se nós não tivéssemos essa chave, nós não teríamos acesso. Como, por exemplo, a chave do progresso moral, que é o autoconhecimento. Então, o Espiritismo é uma chave que vai finalmente me libertar da minha própria ignorância, dos meus preconceitos, de determinados vieses cognitivos, às vezes equivocados, que nós guardamos, às vezes, por várias encarnações. Será que nós estamos pensativos? Será que nós estamos em dúvida se devemos ou não fazer alguma coisa? Se devemos aceitar ou não aquele trabalho, aquele convite? Mas o Evangelho diz: o Espiritismo dilata o nosso pensamento, rasgando horizontes novos. E aqui voltamos à metáfora das montanhas. Rasgando aquelas montanhas que estavam como que invencíveis, como a montanha da minha descrença, a montanha dos meus conflitos, a montanha de eu achar que eu não tinha condições, que eu não tenho possibilidades, que o meu trabalho não faz diferença, que a minha participação não vai mudar o resultado. E tantas outras tacanhices mentais que às vezes nós, por ficarmos repetindo, calcificando, vamos nos convencendo a nós mesmos. Não. É necessário retirar essas montanhas, dilatando, ampliando, expandindo a nossa própria consciência, para que possamos construir esse elo harmonioso e magnífico com a própria obra do Criador, ou seja, com a vontade do Criador, com o psiquismo do Criador, como, aliás, no exemplo da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. A essa altura, cabe uma pergunta fundamental. Será, então, que o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças, a todas as demais religiões, as demais manifestações de fé? Pergunta número 353 da obra O Consolador. E o próprio benfeitor espiritual Emmanuel nos diz que, a exemplo do que antes fizera nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: eu não vim destruir a lei. Ele, Jesus, que é a própria manifestação da lei divina. Mas ele veio, sim, ampliar o entendimento, dilatar o nosso pensamento, trazendo-nos a revelação da lei de amor. Assim também a doutrina espírita. Ela veio finalmente estruturar a nossa fé. Ela veio finalmente iluminar os meus pensamentos, tirando aquelas filosofias materialistas de dentro da minha casa mental. Aquelas filosofias esdrúxulas, filosofias pessimistas da vida, que nos levam muitas vezes ao caminho da depressão, da desilusão, para que nós possamos ter uma visão de otimismo, uma visão mais estruturante e, consequentemente, capaz de favorecer a elaboração da minha própria felicidade. Então, ele diz, a doutrina espírita não veio
para substituir as outras religiões. É equívoco imaginar que a doutrina espírita é a religião do futuro, mas é necessário dizer que ela é, assim, o futuro das religiões, porque ela vai ampliar o conhecimento de todas as religiões da Terra, tornando universal o conceito da lei de reencarnação, falando, portanto, da nossa imortalidade, revelando, sim, a comunicabilidade dos espíritos, revelando de maneira ampla e irrestrita a influência que os espíritos exercem sobre aqueles que ainda estamos enfaixados na matéria e, consequentemente, ampliando a expressão da nossa fé. E para encerrar estas rápidas reflexões, na obra Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles nos oferece como que uma síntese do significado da fé. Ela diz: a fé é, na verdade, a alma da caridade, a essência da verdadeira caridade, da caridade moral. Porque se não for a fé, como podemos sustentar a benevolência no nosso dia a dia? Como eu posso guardar benevolência no meu coração diante de tanta agressividade, de tanta perturbação, de tantas polarizações? É impossível. Como eu posso guardar a indulgência para com as imperfeições dos outros? Senão através da fé. Porque às vezes as imperfeições dos outros estão me prejudicando, me malsinando, comprometendo o meu trabalho, colocando em risco determinados projetos, dificultando a minha caminhada. Se nós não tivermos fé, esta indulgência será diluída e não vai comparecer. Se não tivermos fé, como guardar a misericórdia? Como perdoar as ofensas, tantas e quantas vezes sejam necessárias? Se às vezes essa ofensa vem daqueles que são mais caros ao nosso coração. A ingratidão dos filhos, a indiferença dos pais, a leviandade, o vício da companheira, do companheiro, o abandono, a deserção do irmão da seara espírita. Impossível alimentar essa misericórdia senão através da fé. Então ela diz: a fé é a essência de todas as virtudes, de todos os elementos morais positivos que precisamos desenvolver para construir o verdadeiro homem de bem. Consequentemente, ela é o antídoto, ela é o remédio para diluir, controlar os nossos vícios, como já falamos anteriormente. Por quê? Porque a fé é a vida com V maiúsculo, a vida verdadeira, a vida espiritual, a vida causal, a vida em abundância que nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu, oferecendo-nos braços, força, energia, pensamento, sentimento, para todos aqueles que buscamos os horizontes infinitos da nossa própria imortalidade. Por isso que o Evangelho nos diz: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Se não tivermos fé, como guardar otimismo e alegria pelo porvir, pelo dia de amanhã, quando estamos no meio de uma tempestade moral? Como perseguir e permanecer no exercício da caridade, se à nossa volta estão todos mergulhados no ego? A fé. E voltamos ao que disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha que está à frente: transporta-te daí para aí, e ela imediatamente se transportará. E nada, absolutamente nada, vos será impossível. Que nesse ano de 2025, que recém inicia, seja a fé a nossa companheira diária. Que ela possa orvalhar de bênçãos os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos e colocando em nossas mãos a construção da nossa própria felicidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos por essa oportunidade, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade
da plenitude, da felicidade. Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Muito obrigada, Marcelo, pela tua participação em nossa live. Acompanhamos agora a prece de agradecimento que vamos conduzir. Senhor Jesus, Tu és o sol que ilumina nossas almas, refúgio e abrigo dos infelizes e excluídos. Com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas, o Teu Evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós, profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual. Encerramos o nosso encontro desta sexta-feira pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Mais uma vez agradecidos, Marcelo, agradecemos a companhia dos nossos queridos internautas e até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser. Boa noite a todos.